Fala, meus amigos, a resenha de hoje é um pouquinho diferente. A Vanessa criou o projeto Resenha Load para falar sobre mentoria e para falar sobre os CRIAs das bases. E hoje a gente está aqui com a jornalista, comentarista e mentora, Vanessa Rich. Você está no lado diferente hoje, não está não, Vanessa? Você costuma entrevistar... Tô um pouco desconfortável. Você está sendo entrevistada hoje... Não, vai ser um prazer falar sobre isso. É uma paixão que eu tenho, que é dividir, né, o meu conhecimento, compartilhar, e é assim que eu vou perpetuando o meu trabalho. Você é meu cria, né, Guilherme? Eu sou um cria da Vanessa e estou nesse processo do Resenha Load. Você lembra a primeira entrevista que a gente fez, a primeira resenha que a gente fez, eu e você? Foi no Vasco? Foi no Vasco. Você lembra disso? Você gravou no celular, não foi? No meu telefone, 2021. Aí eu pensei, nossa, esse cara é talentoso, quero ele trabalhando comigo, quero treinar ele. Eu me sinto desafiada, Guilherme, quando eu tenho alguém que eu percebo imediatamente o talento da pessoa, eu me sinto desafiada em perpetuar e trazer à tona todo o talento daquela pessoa para que ela cresça, para que ela se desenvolva no ambiente da comunicação. Você tem esse feeling, né? Esse time de enxergar isso? Na hora. Na hora. É o tom de voz, a maneira como a pessoa se expressa. Tem pessoas que eu abordo e falo assim, cara, tipo, sei lá, locutora no mercado, já abordei. Sério, Vanessa? Olha só, não fala assim não, fala assado. Aí a pessoa me olha assim, quem é essa pessoa? Quem é você? É, mas eu faço, porque eu não consigo ver alguém fazendo errado e não ensinar a forma correta. Eu acho que eu encurto o caminho. Isso é tão bom. São tantos talentos, tem mais de 30 pessoas que eu treinei e que hoje estão nos principais players. E é bom, porque é um pouco do meu trabalho ali. É por isso que eu te chamo de Pepe Guardiola. Você tem esse feeling. Agora, você falou de pessoas que você treinou. Dentre elas, Fernanda Gentil, Pedrinho, Felipe. Mas quem que você pode falar pra gente aí? Como Renata foi esse Silveira, Natália Lara, todas as narradoras que estão hoje, Isabelle Moraes. Só gente fera, né? Getúlio Vargas, que está na Band. E todos passaram pelo processo. Apresentadores, repórteres, comentaristas, narradoras, narradores. E muitos outros talentos que estão pintando e que estão também trabalhando muitas vezes na rede social. Às vezes você não tem um espaço numa televisão, num player grande, você faz no seu canal. Eu sempre costumo dizer isso nas palestras onde eu vou. Ah, Vanessa, como é que eu começo? Me dá um caminho. Caramba, o seu telefone hoje é a sua rede social, é o seu canal. É só você gravar e compartilhar esse conteúdo. Porque alguém vai ver. Tem um recurso muito prático, né, Vanessa? Eu escutei uma frase no início da minha carreira que era: por menor que seja o espaço que você tenha, faça dele o melhor, porque alguém vai ver. E alguém vai ver você. Então, aposta na tua rede social. Eu não tive essa oportunidade. Na minha época, quando eu comecei, ou você trabalhava numa grande televisão, ou num grande jornal, ou numa grande rádio. Hoje não. Hoje tem milhares de alternativas. A gente tem essa facilidade do telefone, mas você acha que isso também dificulta um pouco, porque é muita gente fazendo e acaba ficando muito concorrido? Ou você acha que não? Quem tem talento vai se destacar de qualquer maneira? Eu acho que vai se destacar, só a vantagem é que você tem uma possibilidade maior de ser visto. Claro. Antes, você não tinha como você prever quantas pessoas iam entrar numa televisão por ano. Hoje, milhares de televisões surgem a cada minuto. Porque cada um faz o seu canal. Que louco, né? É. Cada um faz o seu canal. Então, eu acho que hoje isso é facilitado. Acho que você tem que aproveitar o espaço que você tem, porque alguém vai te ver. E aí você tem mais chance de errar também. Porque você não está entrando num grande veículo de comunicação que vai te exigir. O sarrafo é muito alto. É um treino, né? É um treino. E como começou na sua cabeça essa ideia de ser mentora? Ah, vou ser mentora, vou criar talentos. Como surgiu isso? Porque eu não me aguento quando eu vejo alguém que precisa de ajuda, e aí vou te passar umas cenas que aconteceu muito no Sport TV. Eu fazia o Sport TV News e às vezes eu ficava na cabine esperando o repórter mais novo terminar de gravar o off dele para eu entrar, gravar o meu e apresentar o jornal. Muitas vezes eu falava assim, deixa eu ir primeiro. Não é porque eu vou gravar de primeira, mas é porque realmente aquela pessoa às vezes fazia 30 versões do mesmo off. Teve uma vez que eu entrei na cabine, eu falei, cara, não dá pra essa pessoa fazer 30 versões do mesmo off e não ficar bom. Eu tenho que dar o caminho das pedras. E quando eu dou o caminho das pedras, eu encurto o tempo que essa pessoa levaria. Porque às vezes é uma palavra, é uma entonação, a maneira como ela vai construir a emoção do que ela vai fazer. Isso serve para o narrador, para o comentarista, para o apresentador, para o CEO de empresa que quer ser mais enfático na maneira de falar. Então isso surgiu na sua mente quando você já trabalhava, não foi uma coisa de início de carreira? Eu comecei a treinar a galera na época que eu estava no rádio.
Eu já legal. treinava locutores de rádio. Eu montei uma escolinha e treinava os locutores de rádio. Quando eu fui para televisão, eu comecei a fazer isso organicamente no meu dia a dia no Sport TV. Até uma hora que o RH me chamou e falou assim, tem como você fazer isso oficialmente? E aí eu comecei a treinar as turmas de passaporte, que eram os meninos que chegavam recém-formados e que iam morar fora do país representando o Sport TV. E aí eu criei um curso de onde saíram muitos desses apresentadores, repórteres, narradores que estão hoje no ar. E você descobriu esse talento em você também de poder extrair da pessoa esse máximo. Que legal Às isso, vezes, Guilherme, você é muito bom no seu assunto, mas você não consegue se comunicar direito. Você tem pessoas que são pós-graduadas, assim, sei lá, em direito, em medicina, mas a pessoa não se comunica bem. E, caramba, se você conversar com a pessoa do RH das empresas, ela fala assim, o currículo dessa pessoa não é tão bom, mas ela se comunica tão bem, ela é tão fluente que, beleza, Por isso a queremos ela. importância da mentoria, claro. E qual a parte mais chata que você acha nesse processo todo? Tem alguma parte? Eu não vejo. Eu vejo só a evolução. Eu só consigo enxergar a evolução. Lógico que no primeiro momento, galera, é assustador para quem está começando, porque eu falo muitas coisas, são muitas considerações. Vai da maneira como você está sentado, que se eu estou sentada aqui assim, olha só, ficou um teto horroroso aqui, eu pareço que estou dormindo. Tá largado Se de eu tô qualquer apoiada jeito, aqui, eu tô toda torta. Se eu não encaro a câmera como eu tô encarando agora, eu falo com um pouco de medo aqui assim, você tá me fazendo uma pergunta, eu já demonstro aqui no meu olhar que eu não tô muito à vontade. Tudo isso eu trabalho. E aí não é só para quem é jornalista. Eu trabalho com profissionais liberais de todas as áreas que querem se comunicar. E essa demanda apareceu, acho que ficou mais clara para as pessoas na pandemia. Porque aí quem não se comunicava bem tinha que se comunicar online, nas reuniões, tinha que gravações aparecer. de vídeo. E aí ficou latente que a pessoa precisava de ajuda. Interessante. E a parte mais difícil para você? Por que tem dificuldade nesse processo também? Eu acho que o mais difícil porque assim, a gente demanda tempo, tá? Eu vou te falar uma coisa hoje que você vai levar um tempinho para interiorizar e executar. Existe uma distância entre o que você acha que está correto e o que é o correto. Então, por que muita gente vai lá e fica imitando? Locutor de rádio. Normalmente fala assim, esticado, porque alguém falou que era para falar assim. Quem disse que é maneiro? Só que alguém fez. Só que aí, E olha todo mundo- o que é a parte chata. Tirar esse esticado, que a gente chama de cantado, de um cara que faz isso há muito tempo, é difícil. Ah, claro. Porque você se um habituou, processo, né? você se habituou. Outra coisa que é difícil, tirar os és, nés, porque né é uma muleta, né? Sotaque, gíria. O sotaque, eu acho que a gente tem que respeitar os sotaques. O que eu tento fazer é minimizar esse sotaque para que você possa falar sem incomodar públicos de todo o Brasil. Então, se você tem um sotaque muito arraigado, que é, por exemplo, o sotaque carioca, que a gente fala as pessoas fazem as coisas. A gente fala assim. A gente puxa bastante. Eu tô exagerando, tá, gente? A gente não fala assim, mas a gente fala pra a quem, gente não fala assim. quem é de outro estado. É exatamente o que a gente sente quando a gente recebe alguém do norte, do nordeste ou do sul do país. Que fala com cantado, uma coisa assim. Como é que é? Isso Fala por favor, incomoda. fala de novo. Como é que é? Vai, se incomoda. Amigos do sul, nada contra. Mas é um sotaque que ele é cantado, ele tem uma cadência de falar. Assim como você tem no paulista, tem uma coisa, ô Van, queria falar contigo uma coisa. Meu. Tem uma coisa com né? Eles pensam, o pensamento deles é no ontem que a gente eu cresce. estive em tal lugar. E o R também é uma questão que a gente trabalha muito, Guilherme, porque às vezes você tem um R do Ronaldinho, né? Você tem um R muito forte. O R do carioca é muito forte. E você tem um R suavizado que é mais do interior. Interior fala com esse R. Qual é o R correto? É tentar chegar no meio do caminho que não seja nem o R nosso, que é muito, e nem o R interior, porteira. Entendi. Pra quê? Porque quando você dá uma suavizada no seu sotaque, você não incomoda as outras regiões. Não fica chamando atenção. É complicado você tirar isso da pessoa, né, Vanessa? Porque a pessoa tem 20, 30 anos de idade e cresceu assim, falando desse jeito. Como é que faz? O tempo, mais ou menos, para você trabalhar isso na pessoa?
Demora. Eu desenvolvi uma técnica própria que eu comecei a falar com os S's, com os meus amigos. Tipo, estava esperando o ônibus, eu falava assim. Aí a Tá pessoa, puxando que demais, isso? tá puxando Tá demais. muito paulista, tá muito... Mas aí, quando eu entro no ar, eu consigo falar, as pessoas fazem as coisas... Não tá tão... Não tá tão... Porque se a gente deixar ficar as pessoas... É porque você convive comigo e você sabe que eu não falo assim. Mas, num telejornal, por exemplo, nacional, eu preciso ter um sotaque suavizado. Senão fica muito pesado, irritante pra quem tá Pro falando. Brasil inteiro, você precisa, né? Eu lembro de uma vez que você deu uma ideia assim pra mim, lembrando que eu sou cria, tá? Já falei, falar de novo, sou cria da Vanessa, estou nesse processo que você falou do tu. Você lembra disso? Que eu falava porque muito... a conjugação do tu, se você estiver no sul do país, tu vais. Só que aqui, Aqui a gente fala tu foi, a gente fala totalmente errado. tu vai. É uma gíria, né? A gente cresce... E as linguagens que... A linguagem que a gente tem, os vícios de linguagem... Pô, vou te dar R$2 aí pra você comprar. Concordância zero, né? Mas é porque é vício de linguagem. E que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, quantas pessoas falam os Estados Unidos venceu a Grécia? Não. Os Estados Unidos venceram a Grécia. Peraí que eu vou pegar meu óculos. Não, são os meus óculos. Importante estudar ali. Então, e cultura geral, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Galvão. É importante que você tenha cultura geral, porque às vezes você está numa transmissão de basquete e aparece lá um astro de Hollywood. Aí você não sabe quem é. Aí você não fala? Tem Tá que lá, saber, né? fechado aqui A na tua câmera imagem. fechou em mim. Tem que saber quem sou eu. Como não? O Sérgio Ramos. Minimamente ter uma ideia. Esse é o Sérgio Ramos da Baixada. Tem que ter, gente. Senão... O cria da Vanessa, vamos falar lá. O cria da Vanessa. Porque senão você passa vergonha no ar. Porque Tem que saber, a né? transmissão Um pouquinho de internacional, tudo. se for uma transmissão internacional, ela vai mostrar lá o cara que acabou de ganhar o Oscar. Aí você não... Eu não gosto de cinema, não. Eu não sei quem é, não. Mas acontece nos bastidores também de dar uma cutucada, ó, fulano de tal. Então, por isso que eu acho que televisão, streaming, é trabalho em equipe. E você tem que contar com o teu parceiro. Tem que ter essa Então, até na conexão, hora né, de Vanessa? você corrigir, galera, você não pode corrigir o outro no ar. Não, Guilherme, tá errada essa informação. Não são 3 gols, não, são 4. Eu vou te corrigir de uma forma delicada, sem parecer que você errou. Eu posso falar assim, olha, na verdade, são 3 gols no Campeonato Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Eu estou acrescentando a informação, eu não estou dizendo você errou. Beleza? Pra não ficar chato. Eu estou construindo uma informação nova, estou exemplificando que 3 gols numa competição e outro na outra. É quase como se tivesse acrescentado a informação, mas eu estou te corrigindo, de forma educada. Porque senão parece que a equipe não é conectada. Tem essa impressão Mas também, tem, Vanessa? olha só, eu já passei situações em que realmente você não tem a parceria de quem está do teu lado. Aí pode ser o comentarista, pode ser o repórter, pode ser... Eu já vi apresentadores que derrubam um repórter, porque se você chama um repórter, vamos ao vivo a Brasília com um repórter fulano que vai trazer o anúncio, sei lá, do ministro e tal. Se eu dou a notícia antes, eu quebro o repórter que está lá em Brasília. Olha, foram anunciadas medidas econômicas, o ministro tal falou isso. Vamos lá, Guilherme. Pô, já anunciei. Você já falou tudo que eu iria falar? Complicado, né? Ao mesmo tempo que eu acho que quando você tem essa parceria, o trabalho flui melhor. Claro. Porque se você está numa cabine com um narrador ou um comentarista, você tem a chance de cutucar e falar. Fora do A ar. Vanessa se imagina trabalhando somente com mentoria? Sim, é o que eu estou pensando daqui para frente, é me dedicar cada vez mais à mentoria, para que eu possa perpetuar ainda mais o meu trabalho e possa ajudar muita gente no ambiente da comunicação, e não só na televisão, mas na vida. Um cara que se comunica bem, ele vai fechar um negócio. Não que você tenha cansado do jornalismo, mas é um desafio novo também para você, né? Ficar voltada somente para essa área de mentoria. Eu acho que eu não vou abandonar o jornalismo, não vou deixar de estar no ar, mas talvez eu volte meu foco um pouco mais para isso. E vai ser interessante porque a gente vai dar oportunidade para que as pessoas cresçam e se desenvolvam, cada uma na sua área. Isso é fantástico. E olha, muda completamente o mindset quando você consegue falar melhor. É mais ou menos como aquela pessoa que não sorri porque o sorriso dela não é bonito, ela vai no dentista e ela resolve e ela passa a ser uma nova pessoa a partir dali. Quando você trabalha a comunicação, cada um, né, dentro da sua área, você cresce no seu negócio, seja ele qual for.
Não estou falando de jornalismo só ou de esporte. É de tudo na vida. Se você consegue falar bem, você chama a atenção de quem está no seu entorno, você se comunica, você vende melhor o seu peixe. Você acha que a autoestima está ligada com a mentoria? Completamente. Completamente. Ao longo da minha carreira, eu já treinei, eu dou muitos treinamentos em grandes empresas multinacionais, para equipes completas, diretoria, toda a área de vendas. E o que eu percebo? Que o olhar da pessoa, ela já denuncia. Quando você tem uma pessoa que te olha meio assim, de baixo para cima, meio... o corpo dela já mostra, né? A linguagem não verbal, ela mostra que ela tá um pouco ali insegura, um pouco... Ou às vezes o contrário. Aquela pessoa que tá ali, ó, que demonstra uma marra, mas aquilo é para proteger. É para se proteger, porque ela não domina tanto aquilo, ela tá insegura. Você consegue fazer essa leitura? Consigo, e aí eu já vi transformações da pessoa. Teve um caso, eu trabalhava para uma empresa que vende equipamentos médicos. E ela falava, poxa, eu não tô bem de saúde, eu tô acima do peso, não tô feliz, e isso não combina com o meu trabalho. Se eu vendo saúde, como é que eu não tô bem de saúde? E a vida dela se transformou. Ela era essa que me olhava assim, de baixo para cima, meio... Quando eu voltei um ano depois, eu dava os treinamentos periódicos, ela estava no shape, como você costuma dizer. No shape. E ela me olhava já agora aqui assim, ó. Era um olhar de igual para igual. O monstro saiu da jaula, dá para dizer assim. Exato, é tipo isso. Que legal. Você consegue falar pra gente algumas pessoas que passaram pela sua mão, que você tem um carinho especial, que as pessoas se destacaram bastante? Eu consigo criar um elo tão forte de responsabilidade que eu tenho com eles, que eu, a todo momento, estou em contato. Não gostei, hein? Não ficou bom isso aqui não, existe, hein? Isso existe. Por exemplo, essa semana passada, a Fernanda Gentil, ela estava fazendo uma cobertura para a Cazé TV e ela me mandou mensagem. Boa demais, inclusive, tá? Boa demais. Ela me mandou uma mensagem assim, você acha que eu tô no tom certo ou eu tô passando do tom? Porque eu tenho medo de perder essa linha tênue que existe entre o que é engraçado e o que é exagerado. E nós conversamos longamente sobre isso. E olha como é importante você manter a sua humildade. Então, são pessoas que, tanto a Fernanda como o Pedrinho, Renata Silveira, Natália Lara, que são narradoras e que às vezes eu mando uma mensagem, ela tá no ar, ela só vai ver depois, mas ela... Ramon Mota, por exemplo, treinei o Ramon, que foi jogador do Vasco, e ele estava ao vivo na Band. Enquanto o programa estava no ar, eu vou mandando. E você mandando para depois a pessoa ver. Thiago Neves fez o troca de passes também. Grande Thiago Neves. Eu fui lá e, enquanto ele estava no ar, faz assim, faz assado, tal, sei o quê. Então, você não desconecta da pessoa, do seu aluno, do seu cria. Continua esse contato para a vida inteira, vamos dizer assim. Porque eu me sinto um pouco responsável. E é como se aquela pessoa também estivesse levando o meu nome. Justo. E aí eu não deixo, não abandono. É isso, não abandono. Que é legal isso. Você passou por quem? Não? Pela Vanessa. Eu fui treinado ou treinada pela Vanessa. Então, mas olha que responsabilidade, nome, né? óbvio. Olha que responsabilidade, porque você tem um talento, o outro tem outro. São talentos diferentes, em áreas diferentes. E agora eu estou trabalhando muito, Guilherme, com migração de carreira. A migração de carreira é você, por exemplo, é um bom exemplo. Então explica, como funciona? Você trabalha na Marinha e sonha em trabalhar com esporte. Sim. E você está treinando para virar alguém especializado no ambiente do esporte, mas falando com qualidade. Claro. Então, o seu dia a dia era a Marinha, mas sempre que você tem a oportunidade, você está treinando para que você desenvolva a sua comunicação para você trabalhar como comentarista, influenciador, enfim, o que for. Vai continuar com contato comigo também, não vai me abandonar não, né? Não vou não. Eu acho importante a gente ter esse ritmo todo dia também, Vanessa. Por mais que a pessoa tenha um trabalho... Como você vê o teu desenvolvimento, o teu crescimento? Depois que eu te conheci, absurdo. Mas é o quê? Você se liga em alguns momentos e fala, é isso que ela falou, isso. Porque às vezes eu recebo umas mensagens assim, tô lembrando daquele negócio que você falou. Eu vejo filmes, eu vejo séries e eu lembro de você. Aquela cena ali, poxa, o cara poderia ter feito assim, poderia ter feito... Longe de mim, quem sou eu para criticar o ator? Só que são dicas, são detalhes que eu vou aprendendo contigo, que a gente vai botando em prática. Você tem que botar em prática. E eu vou botando isso em prática todos os dias, com pessoas do meu trabalho, no meu convívio. Outro dia eu recebi uma mensagem, e foi uma pessoa que eu treinei também,
que é advogada, e ela mandou uma mensagem assim, estou vendo o filme e tal, e é sobre um cara que tem que dar uma entrevista, não sei o quê. Nossa, Vanessa, ele fez a sua aula. A gente lembra, porque quem é seu aluno lembra, Vanessa. Poxa, a Vanessa falou isso. Tal pessoa em tal filme, ou tal novela, tal resenha fez aquilo. Em podcast, que tá muito no hype. É porque você começa a olhar Você de uma outra forma. Você olha com um olhar mais técnico. Ah, esse cara tá sendo inquirido, tá sendo perguntado sobre tal coisa, ele não pode falar, ele tá enrolando o entrevistado. Isso é uma coisa que eu ensino. Aprendi a ganhar tempo. Era uma coisa que eu fazia muito, enrolava. Fala, galera, hoje... Não, vamos, agilidade. Até porque hoje você tem um imediatismo muito grande dos vídeos que tem que ser curtos e objetivos. Ah, hoje eu vou falar, exemplo, vou falar do Neymar que vai pro City. Fala, galera, hoje a gente está sabendo aí de uma notícia. Não, pô, galera, vamos lá. Neymar no Manchester City. Guardiola ligou, foi tanto de dinheiro. É rápido. E quanto mais você faz, mais orgânico fica e mais objetivo fica, porque você antecipa os problemas. Quantas vezes, enquanto eu tô no ar, eu penso numa coisa, eu falo, não posso falar isso, e aí meu filtro na minha mente já... Eu dei uma entrevista pro garotinho, José Carlos Araújo, beijo, querido, que eu achei que eu falei demais. Aí eu fui assistir, cheguei em casa estressadíssima, preocupadíssima, meu Deus, falei muito, não deveria ter falado tanto. E aí eu fui assistir aquelas 2 horas de entrevista e eu vi que, na verdade, meu filtro tá tão treinado que metade do que eu pensei eu não falei. Que loucura. Porque você tem uma vontade. E agora você... Tudo vira meme. Você tem uma vontade de falar umas verdades, mas às vezes não cabe. E você acha que ainda assim falou muito, mas não falou metade do que pensou. Não, depois que eu assisti, eu falei, pode liberar tudo, pode postar tudo. Porque eu saí de lá falando assim, não posta isso, não posta aqui, não posta não sei o quê. Não, Vanessa, mas não tá tão exagerado assim não. Eu falei, não tô confiante. Falei muito. Porque o que acontece? Existem uns gatilhos que... eu nunca tinha sido entrevistada, por exemplo, por um cara tão experiente quanto ele. Sempre era eu que fazia esse papel de arrancar tua alma, de fazer uma entrevista contigo que eu vou lá no fundo do seu coração e pego a informação. Como eu faço com todo mundo que eu entrevisto. O Zé tem muita experiência. Você não está acostumada... Ele tem o triplo de experiência profissional do que eu tenho na minha profissão. Ele tem quase 60 anos de profissão. Eu tenho 30. Então, imagina, esse cara me deu um baile. E aí, quando terminou, eu falei, cara, onde foi que ele me pegou? Aí eu falei, você me pegou nessa frase que você disse isso e aquilo desencadeou um negócio na minha cabeça e eu saí falando. Não pode dar esse mole, gente. O que eu acho mais interessante é a atitude da pessoa. Falando novamente quando a gente se conheceu, a primeira resenha que a gente fez no Vasco, não sei se você lembra, eu meio tímido, falei, Vanessa, posso gravar com você uma entrevista, uma resenha? Aí você, pode? Agora, gente, silêncio, Guilherme, pega seu telefone, é um telefone, né? Pega seu telefone, bota aí, pega a cadeira, vamos lá. Guilherme, eu tô com hora, tá? Não sei se você lembra disso. Aí eu tava nervoso, claro, eu tava te conhecendo, primeira vez no Vasco, eu falei, eu preciso... É porque eu tinha hora pra entrar no ar. Sim, você tinha tinha hora. O Ney tá ali, o Ney já fica assim, bora, 10 minutos. Eu tinha conhecido o Ney também. O Ney também tem essa objetividade. O tempo de trabalho com o Ney faz com que ele tenha essa objetividade. Atenção, vocês têm 10 minutos pra fazer foto, filmar, fazer tudo que a gente vai entrar no ar. E eu acho que a pessoa tem que ter uma tranquilidade e atitude. Eu tive 10 segundos pra pensar. Eu falei, tudo bem, eu vou respirar aqui, manter minha postura. Eu tava nervoso, claro. Eu falei, não, vamos gravar. Aí tentei ficar o mais tranquilo possível. Eu adorei aquela resenha. Falamos bastante, né? Mas você vê, eu te coloquei em teste nesse momento em que eu falo assim, vambora, é agora, entra no ar agora, 10 segundos, é agora. Foi muito rápido. Eu tive que fazer. Mas a vida é assim. Ah, claro, Vanessa. Eu tava numa palestra essa semana e aí eu falei alguma frase que mexeu com um aluno. Eu falei algo do tipo, você tem que se encorajar, eu treino muita gente no vôlei, muitas ex-jogadoras, elas sabem tudo de vôlei, mas elas não têm a técnica da televisão. E aí terminou a palestra, ele veio falar comigo. Vanessa, você me encorajou. Você vê, olha a responsabilidade, uma frase que você fala. Porque eu gosto de vôlei, eu entendo tudo, mas eu fico nervoso, aí não sai, o texto não sai. Eu falei, você acha que o Neymar não perde um pênalti, não? Aí ele me olhou. Boa. Ah, é. Ótimo exemplo, tá? Você acha que eu nunca errei no ar, ao vivo? Qual o problema? Você não vai ser o primeiro a errar, não. Aí ele me olhou meio assim, né? Porque o julgamento faz com que você se sinta, talvez, pressionado. O que vão falar de mim? O que vão achar? Se você pensar nisso, a Fátima Bernardes falava isso quando ela apresentava o Jornal Nacional. Se eu pensar a quantidade de pessoas que estão vendo, eu não faço. Simples. É pouca gente, né, que estava vendo. Então, né? Você não faz. Então você tem que se concentrar no teu objetivo. Vou fazer uma palestra para 200 pessoas no auditório da minha empresa.
que eu tenho que falar? Tá aqui o assunto, já sei o que eu vou dizer, treinei, ensaiei e vambora. Nessa faculdade agora, eu fui fazer uma palestra pela primeira vez. Pô, eu passei a tarde inteira ensaiando, treinando o dia anterior, para eu poder interiorizar, porque eu tinha uma palestra de 40 minutos, eu tinha 10 para falar. E aí tem que ser... você tem que prender a atenção das pessoas. E outra, as pessoas te dão sinais. Olha se o cara tá prestando atenção, ou se ele tá aqui assim, ó. Tô nem aí olhando o celular. Quais são os segredos? Aí vão umas dicas agora. Conta tudo. Você tem que movimentar, alterar o seu tom de voz. Se você puder andar de um lado para o outro, se você puder ter um movimento, se você puder olhar no rosto da pessoa e ser incisivo, isso mexe. Agora, se eu tô aqui assim, eu vim trazer para vocês agora os resultados que nós obtivemos. Hein? Quê? Já dormi. Já dormi. Aquela voz baixinha. Mas você fala assim, galera, trouxe aqui para vocês hoje os resultados. Aliás, ô fulano, aí a pessoa já... Você alterna essa altura da tua voz. Isso faz com que você segure a atenção das pessoas. Isso é treino, Vanessa? Treino puro. Atitude também é treino? É treino puro. É. Guilherme, é claro que as pessoas nascem com talento. Então, eu não consigo alcançar, e eu recebo muita gente assim, pessoas que têm um medo do microfone, pânico de microfone, e eu treino muitas pessoas assim. Porque eu não nasci assim. Eu nasci com o dom da comunicação. Então, é difícil eu alcançar o que mete medo nessa pessoa e paralisa ela. Mas é o medo de alguma coisa. Medo de ser julgado, medo de falar uma besteira, medo de tudo. Mas só erra quem Quando você faz, né? tira esse medo, e eu falei isso pra esse menino na faculdade, eu falei, o medo tá no seu coração, tira esse medo do seu coração. Aí ele me olhou, aquilo mexeu com ele. Eu tenho essa frase comigo, só erra quem faz. É muito fácil falar. Mas, gente, eu faço isso quando... Senta aqui, pô. Vem aqui fazer. É o que eu falo. É o que eu falo. Quando alguém fala assim, você viu que mico a pessoa fez não sei o quê, pagou um mico na TV, errou. Eu falei, vai lá você agora, faz aí, ao vivo. E a gente sabe, como é que é? A gente sabe quando tem maldade, né? Quando a pessoa fala numa brincadeira, caraca, deu mole e tal. Acontece. Agora, a gente também sente quando tem maldade. Pô, que mico, que profissional, hein? E diz que é profissional. Pô, galera, acontece. Quem não erra? Você já errou muito, Vanessa? Ai, gente, muito. No começo, assim, da sua carreira. Nossa, eu já errei. Eu andei rindo. Ele tá rindo, tá achando engraçado, gente, né, isso aqui? Eu já troquei nome, já falei errado, já falei... Trocou nome? Tipo assim, eu tava ao vivo na Globo News, falei paralisação na Petrobras, greve dos caminhoneiros, aqui na Washington Luiz, que liga o Rio a... Cara, Washington Luiz liga o Rio de Janeiro a quê? Aí alguém soprou no meu ouvido e eu, com a maior cara natural do mundo, falei. Mas eu não lembrava. Por exemplo, eu via os repórteres, a gente dobra a folha de papel ofício no meio e a gente escrevia o texto ali. E aí, ia terminando o texto, você ia jogando aquele papel no chão, para não ficar com aquele monte de papel na mão, porque às vezes eram vivos de 3, 4 minutos. Então a gente tinha um texto base só para, se você se perdesse, tinha ali. Daí eu via os repórteres jogando no chão. Eu tava começando minha carreira, eu falei, vou fazer igual essa galera, porque parece, né? Porque eu me sinto mais segura e tal, não sei o quê. Quando eu... Nossa, telefone, peraí. Estamos ao vivo, é isso? É minha mãe. Mãe, já vou te atender. Mãe. Igual Aí, eu joguei o papel no chão assim, veio um senhor, educadamente. Eu tava ao vivo, no RJ, eu acho, sei lá. Veio ao vivo, entrou no meio, pegou o papel, me entregou assim, aí eu... com a maior naturalidade do mundo, porque você tem que ter a naturalidade para um imprevisto. Improvisar é fundamental. Muito obrigado, senhor. Mas então, voltando ao que a gente estava falando aqui, não sei o que, voltei pro meu assunto e depois eu morri de rir, porque minha vontade era rir, porque eu não acredito que Você simplesmente não conseguiu ignorar. Assim como às vezes você tá na rua ao vivo, a pessoa não vê e passa. Às vezes você não tem ninguém para segurar a multidão que tá na rua. Entendi. Mas você nem pensou em ignorar o cara? Você já só pegou muito obrigado? Não, porque eu não tinha como ignorar. Eu tava aqui enquadrada e alguém vai entrar aqui na nossa frente. Então imagina que estamos nós dois aqui enquadrados nessa câmera aqui. Alguém vem aqui pra pegar um negócio aqui que caiu no chão e me entregar. Eu vou ignorar? Apareceu, né? Então você tem que ter a naturalidade até pra errar. Olha não pode ficar assim, aquela cara de pavor. Ai, caramba, errei, o que eu faço agora? Tranquilidade. Com naturalidade, gente. Minha mãe ligou aqui, acabou. Tava tocando aqui o telefone. E a gente tem que encerrar porque ele já tá fazendo sinal assim e essa televisão é assim. Pô, tava tão boa essa resenha. Pra gente fechar aqui então.
Existiu alguém para fazer esse papel de mentor na sua vida, que você faz com as pessoas hoje? Algumas pessoas. Quando eu comecei a minha carreira, eu tive a ajuda da Renata Capucci, uma querida. Eu levava as minhas fitas na época para ela assistir e me ajudar. E a primeira vez que eu entrei no ar na TV Globo foi no Globocop, no Bom Dia Brasil e no Bom Dia Rio, substituindo a Renata que tinha passado mal. Olha que interessante, né? E eu sou extremamente grata a ela, porque ela me ajudou muito. E a Alice Maria, que foi a criadora do Jornal Nacional e da Globo News, e que foi a minha mentora a vida toda. Maravilhosa. E Armando Nogueira, onde ele estiver, meu amigo querido. Vanessa, você é craque dentro e fora. O Pepe Guardiola do jornalismo. Só vem. Só vem, gente. Prazer demais. Valeu!